Aí aqui eu coloquei um esqueminha da parte 3, que é a beta-oxidação, que acontece na matriz mitocondrial. E aí a beta-oxidação dos ácidos graxos degradados vai formar acetil-CoA. Também forma NADH, né? Produz NADH e FADH2. Esse acetil-CoA vai entrar lá no ciclo de Krebs, né, para ser consumido, vai produzir mais FADH2 e NADH2, que vão para a cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, que a gente já viu, esses dois, e aí, consequentemente, produção de energia. Só para mostrar que está tudo interligado, ó, que a Beth coloca nessa imagem aqui, a beta-oxidação, formação de acetil-CoA, ciclo de Krebs, formação de NADH, FADH2, entrando na cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. Aí aqui eu coloquei as 4 reações que acontecem na beta-oxidação, que está sempre de 4 etapas principais. A primeira é desidrogenase, reação de desidrogenase, e aí uma formação de FADH2. Depois, hidratase, entra uma molécula de água. Novamente desidrogenase, porém formando agora NADH. E por último, a formação, né, a produção de acetil-CoA, que é o que a gente precisa. Isso daqui é a conta para saber quantos ATPs tal ácido graxo vai produzir. E aqui ela deu o exemplo do palmitoil e ele possui 16 carbonos. Como que a conta é feita? Eu acho mais fácil. No caso de ácidos graxos pares, que ela falou comigo que não vai cobrar o ímpar, então, 16 carbonos. Você vai dividir ele por 2, porque de 2 em 2 vão sendo formados acetil-CoA. Então, você dividiu em 2, descobriu que vão ser formados 8 acetil-CoAs. E aí, tira um, né? Eu aprendi assim, que aí você subtrai um. E aí, se tinha 8 acetil-CoAs, você vai ter 7 NADHs e 7 FADHs, nesse caso, né? Se fosse mais, aí seria, por exemplo, 18. Aí aqui seria 9 acetil e aqui 8 e 8. E aí lembrar do valor que tem em ATP o FADH2, que é 1,5, o NADH2, 2,5. E aí fazer essa conta aqui. E lembrar que no ciclo de Krebs, uma molécula de acetil-CoA, né, dá a voltinha lá, uma volta no ciclo de Krebs produz 10 ATPs. Então, aqui, 8 acetil-CoAs, ou seja, 8 voltas no ciclo de Krebs, vão produzir 80 ATPs. Aí, junto aqui com essa conta, foi encontrado 108 ATPs. E aí, tem que sempre tirar esses 2 ATPs que foram consumidos na ativação do palmitato. O resultado é 106 ATPs. Aí, aqui tá aqui, depois para alguém quiser lembrar qual que é o saldo do ciclo de Krebs. No caso de oxidação de ácidos graxos de cadeia ímpar, é interessante porque quando chegar em 3 carbonos, não vai ter mais como produzir acetil-CoA. E aí, ele vai originar esse propionil-CoA, que aí eu coloquei para vocês até o mapa, ele aqui, ó. Tá vendo? Saindo, ao invés de pegar e vir aqui já terminar como acetil-CoA, ele vai vir direto com esse ácido graxo de 3 carbonos e aí ele vai entrar no ciclo de Krebs. E aí ela colocou na minha prova, ela não tinha falado, mas se você soubesse onde estava esse aminoácido, ó, esse ácido graxo, você matava a questão. Ela colocou assim na minha prova: um indivíduo estava fazendo uma dieta cetogênica restrita. Aí ela colocava lá o que ele comia, tinha um negócio de óleo, de foca, uma coisa assim. E aí ele estava percebendo que ele estava com hálito forte. E aí pedia para explicar o que causava o mau hálito. E aí esse mau hálito é causado pela formação excessiva de corpos cetônicos, né? Porque tá produzindo muito acetil-CoA e não tá sendo consumido. Isso daí, a formação de corpos cetônicos, a gente vai ver na próxima monitoria. E aí, falava que um amigo tinha feito a sugestão de que esse indivíduo começasse a fazer o uso de óleo à base de ácidos graxos. Nossa, tá errado aqui. De cadeia ímpar. E aí pedia para explicar essa medida e se isso traria algum resultado. Então, a resposta é que traria, né?
Porque se ele consumisse um pouquinho de ácido graxo de cadeia ímpar, ele chegaria a produzir esse propanil aqui, propanoil-CoA. Esse propanoil sofreria essa reação aqui, tanana, e entraria aqui no ciclo de Krebs como succinil-CoA. A partir disso, ele faria essas reações aqui e conseguiria regenerar o oxalacetato. Por que isso é muito importante? Por que isso resolveria o problema? Porque ele juntaria com acetil-CoA, com oxalacetato, e aí entraria no ciclo de Krebs, consumindo acetil-CoA para que ele não formasse tanto excesso de corpos cetônicos. Gente, essa questão aqui foi uma questão muito difícil, quase ninguém acertou. Vocês estão vendo como que o uso do mapa pode ajudar a gente lá na hora. Igual eu, por exemplo, na hora que eu li, eu falei, gente, não tava entendendo. Aí eu peguei o mapa, lembrei que tinha isso daqui, e aí eu matei a charada. Oxidação de ácidos graxos insaturados, ela coloca lá para saber que eles vão produzir 1,5 ATP a menos. O que é importante dessa parte é isso. Por que eles vão produzir? Porque eles têm uma reação a mais. Então, eles precisam converter o seu isômero que estava em cis na forma trans. Porque é o único jeito que essa enzima aqui consegue atuar. Então, saber isso. Aí tem a oxidação de ácidos graxos poliinsaturados, que tem 3 passos enzimáticos adicionais. Então, deixa de produzir aqui primeiramente um FADH2, ou seja, 1,5 ATP. Depois consome um NADH, ou seja, deixa de produzir menos 2,5 ATP. E além disso, também deixa de produzir aqui nessa última reação um FADH2, que é 1,5 ATP. Então, a oxidação de ácidos graxos poliinsaturados é a que gera menos ATPs, né, no total. E aí, depois dei uma lidinha nessas reações aqui, que, querendo ou não, tem que decorar. E aqui ela coloca que essa beta-oxidação também pode ocorrer nos peroxissomos e glioxissomos, que é no caso de um ácido graxo acima de 20 carbonos ou ramificados. Então, se é um ácido graxo, né, de cadeia muito longa, ele já pode ser beta-oxidado, né, nesses compartimentos aqui. E aí, o que é importante disso aqui, que eu acho também, é que por ele ser oxidado nesses compartimentos e não começar já, né, na matriz mitocondrial, ele não vai precisar do transportador carnitina, que a gente viu dos outros. E aí ele consegue, depois de ser degradado, com 8 carbonos ele consegue entrar na mitocôndria. Aí tinha essa pergunta aqui na minha prova que eu errei, porque eu confundi lá com as biossíntese de oxidação, biossíntese de ácidos graxos. E aí, na hora, não me veio nada à cabeça, perguntava qual a vitamina da primeira etapa da beta-oxidação. E a riboflavina, porque lembra que eu falei lá da primeira oxidação? Da primeira reação, que tem as 4, né? Aí a primeira forma FAD, a segunda entra uma água, a terceira forma NADH, e essa daqui, e a última forma acetil-CoA. E aí, da primeira etapa da beta-oxidação é a riboflavina, porque se forma FAD-H2, né? É a vitamina riboflavina. Gente, no mais é isso. Boa prova. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida pode falar comigo.